Que a paz de Jesus envolva nossas mentes e corações nesse instante em que vamos dar início à reflexão do Livro dos Espíritos. As questões que nos cabem refletir na tarde de hoje, elas estão contidas na quarta parte do Livro dos Espíritos, no seu segundo capítulo, e ela tem por título Penas Temporais. As questões vão da 983 a 989. E na 983, Kardec vai perguntar aos espíritos o seguinte: não experimenta sofrimento material os espíritos que expiam as suas faltas em uma nova existência? Será então exato dizer que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? E a resposta dos espíritos é assim: é bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Então aqui nós temos uma grande distinção. Quando nós estamos encarnados, nós sofremos as adversidades e as dificuldades de uma existência corpórea. Os adoecimentos, as enfermidades, as dores próprias do corpo físico, elas existem enquanto estamos encarnados. Então, a primeira parte da pergunta, que são duas perguntas na realidade, não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas uma nova existência? Sim. Então, o espírito vai experimentar numa nova existência as faltas que ele foi cometendo ao longo desta existência e de outras anteriores. Porque nenhum de nós vai deixar de cumprir todo o processo de aprendizado. Quando nós falamos em expiar faltas, nós vamos falando num processo de reeducação, de transformarmos a nós mesmos em algo melhor. Então, quando as expiações surgem, e elas nos são impostas pela lei, a diferença aqui está na palavra expia, porque a expiação nos é imposta. Então, nós vamos ter essas faltas que nós vamos precisar aprender com elas. E nós normalmente poderemos ter processos onde haverá dor e sofrimento físico. Contudo, quando nós desencarnamos, não há mais corpo físico. E por ausência de um corpo físico, as dores não são mais de ordem material. Kardec explica isso para todos nós lá na questão 257, quando ele faz um ensaio teórico das sensações dos espíritos. E ele vai dizer que o espírito não sente frio, não sente dor, não sente fome, porque o espírito não tem mais uma necessidade das questões materiais. Ele já se libertou disso. Contudo, nós vamos encontrar na literatura espírita, o próprio livro do André Luiz, O Nosso Lar, quando ele está relatando as experiências dele na zona umbralina, ele relata que ele teve fome, ele teve frio, ele sentia dores na região abdominal, onde ele havia sido operado. Então, essas realidades são fixações da mente dele, pois o corpo físico já não mais existe. Então, ele não mais pode sentir dor num corpo que não existe mais. Kardec coloca uma explicação nessa pergunta que ele diz assim: falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Isso é uma frase que rotineiramente a gente ouve. Graças a Deus ele parou de sofrer. Será que é verdade? E ele continua: nem sempre isso exprime a realidade. Como o espírito está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado do que na existência. Então, as dores de ordem moral, às vezes elas são tão profundas,
né? Quando um espírito sai de uma existência física carregando uma culpa muito grande, ou uma raiva muito grande de alguém, essa raiva se potencializa no plano espiritual, essa culpa vai se potencializar no plano espiritual. E ele vai sentir todas as agruras desta dor moral que ele está carregando. Então, em vez de ele descansar, né, ele vai continuar sofrendo as consequências daquela condição moral que ele não conseguiu corrigir durante a existência. Por isso, é necessário, como Jesus diz no Evangelho, que reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Coloca as coisas em pratos limpos ainda na encarnação. Não deixa para depois, porque depois vai ser pior, porque você não vai ter mais, nós não vamos ter mais este corpo físico que serve para nós como uma grande conchinha de proteção. Proteção, às vezes, para nós mesmos, porque quando as nossas consciências nos acusam, muitas vezes nós fugimos de um enfrentamento com a nossa consciência. E isso faz com que a gente consiga alguns momentos de equilíbrio. Mas no plano espiritual nós não vamos ter isso, porque quando a consciência culpada, responsável por algum ato contrário à lei divina, ela vai dizer para você, você está errado, você está errado, você está errado. E vai ser necessário que haja uma mudança, um despertar de consciência. Não basta que nós fiquemos presos na culpa, sem que a gente possa tirar daí o aprendizado necessário. Então, ficar preso nesses padrões viciosos, são padrões de dor, nós precisamos mudar isso. Kardec, na 984, vai perguntar assim: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E a resposta é não. Já dissemos, são provas impostas por Deus ou por vós mesmos que escolhestes como espírito antes de reencarnardes para a expiação de faltas cometidas em outras existências. E aqui ele usa as duas expressões, prova e expiação, né? Quando nós nos escolhemos a prova, nós nos preparamos para a realização daquele fato. Então, nós vamos ver no livro Missionários da Luz, André Luiz narrando, né, a programação reencarnatória de alguns espíritos. Eles pedem provações, eles pedem dificuldades no campo físico para enfrentar as provações de ordem moral que eles poderiam vir a ter, para que eles não viessem a falir diante das promessas, das missões, no sentido de responsabilidades que eles assumiram no plano espiritual. Para que eles não viessem a falir, eles pedem adversidades físicas para que eles possam dar continuidade ao programa que eles traçaram para eles. Então é preciso que a gente entenda que as vicissitudes da vida não são sempre punições. Às vezes são escolhas nossas para que a gente possa galgar melhor a nossa existência, passar por ela de uma forma mais tranquila, mais suave, mesmo apresentando dificuldade. Os espíritos, né, eles vão continuar dizendo assim para Kardec: porque jamais fique impune uma infração das leis de Deus, sobretudo da lei de justiça. Ou seja, tudo que nós realizamos, né, está gravado na nossa própria consciência. Onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela vai auferir aquilo que realizamos. E se nesse balanço, nessa contagem, ela descobriu que houve da nossa parte uma infração à lei de justiça, ela vai nos conduzir de forma
avaliar aquela atitude, às vezes sofrendo as mesmas consequências que fizemos outrora alguém sofrer. O livro Fonte Vida, de Emmanuel, né, ele nos vai falar, na página 38, comentando a citação de Jesus na cruz, que diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Né? Uma citação que está em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Ele vai comentando várias situações nossas durante as nossas vidas na face da terra. Ele diz assim: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter os braços para desferir qualquer golpe. E ele continua, ele vai falando de várias situações. Ele diz assim: se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhes invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. E ele vai falar de uma forma mais fácil, mais perto da gente. O glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Então, Emmanuel vai mostrando para a gente não só as consequências que podemos colher numa outra existência ou no plano espiritual, mas no caso do glutão, do ingrato, a gente já colhe as consequências das nossas escolhas nessa mesma existência. Um glutão, ele vai destruindo as estruturas orgânicas e ele vai padecer de excesso de colesterol, vai ter artérias entupidas, outras consequências mais que a ciência está aí para nos mostrar isso tudo. Mas, na realidade, o que Emmanuel está mostrando aqui, que Kardec mostra nas questões do Livro dos Espíritos, são as nossas imperfeições morais, que nos levam a ter atitudes que nós não pensamos nas consequências quando agimos. E é por causa disso que nós precisamos efetivamente estar atentos. Porque se nós soubéssemos efetivamente as consequências dos nossos atos, provavelmente não agiríamos. Provavelmente nós pararíamos antes de dizer: peraí, não, deixa isso passar, isso não faz parte mais da minha vida. Hoje nós já estamos mais atentos a isso. Hoje nós temos condições de responder de forma positiva. Emmanuel continua assim, termina então dizendo assim: se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Olha como é importante isso. Se nós pudéssemos avaliar as consequências dos nossos atos, jamais teríamos nos afastado do caminho reto. Perdoa, pois, quem te fere e calunia. Esquece. Esquece afetivamente aquela dor que te provocou, para que você possa seguir adiante, para que você possa ficar liberto disso. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então, por não saber o que fazem, muitas vezes, eles promovem a dor que, na realidade, vão resultar em dor para eles mesmos. Na 985, Kardec pergunta assim: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Se nós pensarmos em recompensa como um prêmio, não é bem isso, né? Mas ela é a consequência da nossa depuração. É o que nós estamos esperando poder alcançar agora, nesse momento turbulento da Terra, onde a humanidade está enfrentando grandes problemas de várias ordens físicas, financeiras, morais. Nós esperamos ter força, coragem, confiança em Deus para ultrapassarmos estes momentos. E quando nós ultrapassarmos, se ultrapassarmos bem,
porque ultrapassar todos nós vamos, né? Nós poderemos fazer jus a um planeta de regeneração. Um planeta de regeneração não é nem propriamente um planeta ditoso, feliz. Não, ainda vamos ter provas, ainda vamos ter que continuar no nosso processo de depuração. Mas já não vai haver mais expiação. A dor imposta pelos erros cometidos. Nós vamos então aprender a realizar o bem de uma outra forma. Não vamos precisar mais da dor, da expiação para o nosso processo de burilamento e de crescimento espiritual. E aí Kardec recebe dos espíritos a seguinte pergunta, resposta: é a consequência da sua depuração, porquanto, à medida que vão se depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Então, na medida que nós formos evoluindo, nós vamos nos depurando e vamos mudando de planeta, né? Muitos espíritos que reencarnaram na Terra, a literatura espírita tem várias citações a esse respeito, já estão em outros planetas. Alguns outros pedem para permanecer na Terra, que é o caso do nosso querido Bezerra, que poderia estar desfrutando de um planeta em melhores condições, mas como haviam corações muito queridos dos seus sofrendo na Terra, ele pede a intercessão de Maria para que ele possa ficar. Então, os espíritos vão crescendo em consciência e responsabilidade, abraçando tarefas cada vez maiores, que é o caso do nosso querido Bezerra, que continua conosco, lembrando-nos que o tempo urge para que nós possamos realizar a nossa metanoia, a nossa transformação moral. Esse processo de crescimento, cada um tem que fazer por si. Ele pode estar ao nosso lado, sustentando, amparando, fortalecendo, mas se nós não quisermos abrir a porta do nosso coração para que eles possam entrar e para que eles possam fazer a ajuda necessária que nós possamos receber, eles não forçam o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade da escolha. A escolha é nossa. Kardec continua perguntando aos espíritos o seguinte: pode o espírito que progrediu na sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo, ou seja, reencarnar de novo na Terra? Sim. Quantos espíritos nós temos na literatura espírita que ascenderam e que cresceram espiritualmente e voltam a reencarnar na Terra? Quantas vezes, por exemplo, nós temos as citações, por exemplo, de reencarnações do nosso querido Francisco de Assis, que a literatura nos mostra que ele foi João Evangelista. Então, ele volta a reencarnar na Terra se ele quiser. Ele pode pedir para isso. E os espíritos dizem assim, sim, desde que não tenha logrado concluir sua missão. Então, ou seja, aqui não só aqueles que lograram, que é o caso do Francisco de Assis, mas também aqueles que ainda não terminaram, mas que já evoluíram, eles podem reencarnar para dar cumprimento à sua missão que ficou incompleta. Mas ele não vai estar mais sujeito a uma expiação. Ele já ascendeu, ele já cresceu. Então, às vezes, a dor e o sofrimento que para nós reputamos como uma expiação, na realidade, ele não vê dessa forma. Somos nós que vemos dessa forma. Ele está superior a isso. Não lhe é nada imposto. Porque essa é a diferença entre prova e expiação.
A prova, nós escolhemos a prova. Nós nos preparamos na erraticidade para vivenciarmos a experiência terrena. E viemos para experimentar aquele problema, aquela dificuldade da qual nós nos preparamos. Na expiação, nós somos obrigados a passar por aquela experiência. E na medida em que nós somos obrigados a passar por aquela experiência, alguns reclamam demais, alguns esperneiam muito, outros passam aceitando a dor da expiação, porque já compreendem que aquela é a oportunidade de ascensão espiritual, dele se quitar diante da lei. Porque a lei só te impõe essa dor e esse sofrimento na medida em que você não aceitou o convite do amor. Então ela convida você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí tem uma hora que ela diz assim, não tem mais jeito. Você agora vai ter que experimentar o seu próprio remédio. A própria dor que você espalhou, você vai ser obrigado a experimentar. Porque você não escutou o convite da vida te chamando para trabalhar de uma forma diferente. Trabalhar na seara do amor, na seara do Senhor. Quando a gente não ouve, aí não tem outra escolha. A expiação se faz presente nas nossas existências. Por isso urge para todos nós o aprendizado cada vez mais rápido, mas com fundamento nesses momentos. Porque o planeta mudando de provas e expiações, não vai haver mais expiação no planeta Terra. Prova sim, expiação não. E para todos aqueles irmãos que ainda necessitarem da expiação para o seu crescimento espiritual, eles vão ser convidados a realizar esse processo em um outro planeta. Em que condições, nós não sabemos. Mas nós sabemos que não vai ser nas mesmas condições de um planeta regenerado. Vai ser em condições semelhantes à da Terra. E aí na Terra a gente tem Nova York, tem a Etiópia, temos o Rio de Janeiro, temos Viena, ou seja, nós temos diferentes classes, diferentes momentos no mesmo planeta, de situações totalmente diferentes, onde nós expiamos as nossas faltas. Quer dizer que Nova York nem Viena não tem expiação de faltas? Sim, tem, porque é um planeta de expiação, mas são condições bastante diferentes das outras cidades, por exemplo, onde, por exemplo, não se tem uma água potável, não se tem uma energia elétrica, não se tem uma rede de internet. Então, imaginemos começarmos ou recomeçarmos o nosso processo evolutivo num planeta assim, sem essas comodidades que nós já temos. Porque isso são comodidades para nos auxiliar no nosso progresso espiritual. Não para nós nos acomodarmos e acharmos que não precisamos fazer mais nada. Pelo contrário, precisamos cada vez mais trabalhar e nos esforçarmos para poder fazer uso de toda essa tecnologia, de todos esses bens que a vida nos oferece para o nosso crescimento e o crescimento do outro. Na questão 987, Kardec vai perguntar assim: que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se das influências da matéria? O que acontece com o homem? É que ele não faz mal para ninguém, mas também não se desvencilha daquilo que prende a ele na vida material. Kardec já diz para a gente, né, que não basta não fazer o mal, é imprescindível fazer o bem. E quando a gente começa a fazer o bem, a gente começa a se desvencilhar das coisas materiais.
Essa é a mudança da nossa consciência. E essa mudança se faz presente nas nossas vidas. Ele diz assim, pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Ou seja, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar estacionado. Ele não fez o bem. Se não fez o bem, não cresceu. Se não cresceu, está parado. O espírito não retrograda, não volta para trás. Todas as conquistas que nós já fizemos, elas estão conosco e vão permanecer conosco, aonde quer que nós estejamos. Contudo, é preciso que nós compreendamos que é preciso crescer. O processo evolutivo nos chama para um crescimento maior. Então é preciso que a gente faça todo o bem que nos seja possível. E todo mundo pode realizar o bem. De preferência, tirando essa identificação com a nossa materialidade. Porque toda materialidade vai ficar aqui. Ela não segue conosco. Ela fica na Terra. Assim, tudo aquilo que for de ordem material não caminha conosco. A matéria, ela é um elemento necessário para que nós possamos progredir. Deus assim o quis. Na 988, Kardec pergunta assim, há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm de espiar de existência anterior? Bom, se está na Terra, não é bem assim, né? E na realidade, o Kardec, a resposta dos espíritos é assim, ele vai dizer que a gente percebe isso apenas na superficialidade. Ele diz assim, conhece muitas dessas pessoas? Engana-te se pensas que há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente acha que elas estão vivendo aquela vida tranquila, zen, sem nenhum problema, na realidade, por dentro, os conflitos interiores dela estão ali, presentes na existência dela. E talvez ela tenha escolhido essa existência, que ele diz assim, mas quando a deixam, percebem que não lhe serviu para progredirem. Que é o mesmo caso do anterior. Se a gente não faz o bem, se a gente fica, né, achando que está em berço esplêndido e que, portanto, não precisa realizar nada, pelo contrário. Quanto mais a gente recebe, mais a gente tem que fazer com que isso se multiplique, mais a gente precisa doar. Então, esse é um processo que nos chama a atenção, porque mesmo que a gente venha numa existência onde tudo está muito calmo, muito tranquilo, é preciso que a gente se dê conta de que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se esforçar. Sabei também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária de sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Ou seja, uma existência inútil significa dor e sofrimento no plano espiritual. Então a gente pode passar uma existência em branco, perdendo uma oportunidade áurea de ganhar e de crescer espiritualmente. Na última questão, e a gente vai ter que correr um pouquinho, pessoas há que, se bem não sejam positivamente mais, tornam-se infelizes pelos seus caracteres. Todos os que as cercam, ou seja, a pessoa, embora não seja má, pelas características dela, ela torna infeliz todo mundo que está à volta dela. Que consequências eles advirão disso? O que a gente pode entender disso? Ora, essa pessoa, elas não são boas. Se elas não são boas, elas na realidade vão expiar as faltas dela numa vida futura. Porque só há um destino para a gente, fazer o bem. Então Kardec recebe dos espíritos superiores a seguinte resposta a essa pergunta.
Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma expropriação, depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Então, as consequências dos nossos atos, elas sempre voltam para nós. É a lei de ação e reação. A lei do retorno. Faça o bem e o bem retorna. Faz o mal vai retornar. E sendo com agravante, porque quando você faz o mal, ele retorna, você tem que refazer o bem. Porque a lei divina, que está lá no Código Penal da Vida Futura, é a gente se arrepende, a gente expia e a gente repara. Então a gente vai ter que, se espalhou o mal, a gente vai ter que expiar o mal e vai ter que colher e depois replantar o bem. Reparar o mal que a gente fez e quiser plantar o bem. Então Jesus nos convida há 2000 anos a fazer o plantio do bem. Nos oferece a mãos cheias elementos necessários para os nossos processos de crescimento espiritual. A doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, está entre nós há mais de 150 anos. Mas nós ainda teimamos e muitas vezes dizemos, fica para a próxima encarnação. Nós não vamos imaginar mais como será a nossa próxima encarnação. O convite da espiritualidade é: faça hoje todo o bem que você pode realizar. Crie todo o amor que você possa. Semeie as sementes do bem e do amor por onde quer que você passe, porque o caminho de volta será florido e perfumado para todos nós. Que Jesus possa nos abençoar, envolvendo as nossas mentes e corações, fortalecendo-nos no bom combate, a fim de que saiamos vitoriosos dessa existência. Que assim seja.